Hoje eu quero falar aqui com você de algo muito profundo, que muitas vezes a gente deixa despercebido, uma palavra aqui importantíssima que eu percebo, né? Que muitas mulheres esquecem dessas questões aqui. Eu quero falar com você aqui o verdadeiro processo de cura é quando a gente traz uma palavrinha que se chama responsabilidade. A gente não culpa, mas a gente traz uma responsabilidade de maturidade, uma maturidade mais emocional, mais de compreensão. Eu quero trazer essa palavra de responsabilidade, tá? Aí essa responsabilidade, ela, eu vou falar aqui através do Ho'oponopono. Que o Ho'oponopono ele traz muito disso, que foi aonde eu fui começando cada vez mais no meu processo de cura. Então eu trago para vocês aqui essa expansão de consciência e esse autoconhecimento, tá bom? Então o Ho'oponopono, o que ele fala aí sobre responsabilidade? Vamos lá, porque eu vejo que as duas vão se unir. As duas o quê? O Ho'oponopono mais toda uma visão sistêmica vai se unindo nessa visão do Ho'oponopono. O Ho'oponopono ele fala muito de cura e de nunca curar o outro. Ele fala de responsabilidade. Tudo que entra na sua vida é responsabilidade sua. Tudo que dói em você é responsabilidade sua. Ele fala sobre isso, mas o que a gente observa, né, de mulheres que às vezes a gente quer buscar a técnica, que essa técnica ela vai resolver tudo. Mas aqui eu quero trazer compreensão, porque não é a técnica, é a autorresponsabilidade e expansão de consciência é o que resolve tudo. Existe uma grande confusão eu vejo nesse mundo do autoconhecimento e nessa busca, muitas vezes, por várias e várias técnicas, entendendo talvez uma compreensão mais, como é que eu posso dizer, mais é uma compreensão mais errônea, digamos assim, de cada técnica, porque a técnica ela não vai tirar a responsabilidade de você de curar e de compreender. Ela vai trazer justamente este novo olhar de que tudo que entra na sua vida é responsabilidade sua. Lembra que Jesus já dizia? Ele nunca falou, vem cá, eu te curei. Não, o que ele falava? A sua fé te curou. E o Ho'oponopono, ele traz isso também sobre responsabilidade. Então, tudo que entra na sua vida é responsabilidade sua. Michele, mas é uma coisa ruim, eu não quero. Então, olha com responsabilidade para isso e entenda o que a vida está te trazendo é para a sua cura. Mas o problema é que a gente vai lá e faz o quê? A gente resmunga, a gente critica, a gente aponta o outro, a gente culpa, a gente julga, a gente pune. E responsabilidade é isso apareceu na minha vida, para mim, é porque tem algo em mim que eu preciso resolver. Isso é o que o Ho'oponopono traz. Ho'oponopono eu carrego como uma filosofia de vida. E eu convido vocês a estudarem ainda mais os princípios do Ho'oponopono. O que foi feito? O Ho'oponopono, ele é uma técnica lá no Havaí. E o que fizeram, então, né? Os kahunas e tudo mais. Eles tinham esse princípio de que quando um conflito lá na aldeia, eles faziam o Ho'oponopono, né? Então, sempre tinha, antigamente, um mediador entre as duas causas, tá vendo? Ó, eu vou ser mediador. Aí veio uma chamada Mona Simeona, que falou, não, vamos fazer isso daqui de uma outra forma. E ela entendeu que cada um tem que ter a sua responsabilidade de se curar. Isso, para mim, foi o fundamental quando ela fez isso. Tudo que você está experimentando, ela vai trazendo essa ideia. Tudo que você vai experimentando na sua vida está ligado a memórias. Porque são memórias que estão refletindo através de você. Ah, eu vejo uma coisa ruim lá fora. É porque em algum nível dentro do seu subconsciente estão armazenadas memórias. E no Ho'oponopono,
por isso que eu me identifiquei tanto com o Ho'oponopono, que ele fala da criança, o subconsciente, e eu trabalho muito o aspecto dessa criança. Tá? E a criança é aquela parte que guarda as memórias, aquela parte que está em sofrimento dentro de você, aquela parte que faz você repetir dores antigas. Tá? Aí o Ho'oponopono ele vai falando também que existe a mãe, né? São palavras ali. Aí fica muito mais fácil de você compreender nesses termos. A criança é o nosso subconsciente, são as memórias que estão voltando à tona para você olhar para isso. Aí ele fala assim: existe a mãe. E quem é a mãe? Que eles falam: a mãe é o nosso subconsciente. Ele briga com a criança. É ou não é assim? A nossa mente racional, que eu vejo que tem muitas mulheres, elas querem entender racionalmente. Eu falo assim, não entenda racionalmente. Você está sendo uma mãe carrasca para aquela criança. Ela exige, vai lá, você tem que fazer, cobra da criança. Mas vamos lá trazer a autorresponsabilidade. A criança, ela está te mostrando que você precisa curar. Só que a gente vai lá, a gente julga, a gente xinga, tudo fora da gente. Quando a gente entende que assumir a responsabilidade eu falo assim, para agora e pensa, somente coisas boas que apareceram na sua vida. Tem mulher que fala assim, Michele, nossa, eu tive um filho, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, nossa, eu tenho hoje o emprego dos meus sonhos, tá? Perceba, coisas boas, nossa, é mérito meu. E quando aparecem coisas ruins? Não, isso daqui é culpa do Lula. Não, isso aqui é culpa lá do fulano. Ah, isso daqui é culpa do meu chefe, isso daqui é culpa daquela fulana lá. A gente terceiriza a responsabilidade. O Ho'oponopono fala assim, não, apareceu na sua vida, querida, limpa. Porque são memórias rodando no seu subconsciente. Mas você, o Ho'oponopono fala, a mãe é o consciente. E o consciente briga com a criança. Tá vendo? Porque briga com lá fora. Em vez de querer cuidar. Em vez de querer aceitar. Aí o Ho'oponopono também fala sobre o divino. O divino é aquele que resolve tudo. Ele fala assim, eu não tenho o poder de curar, mas eu entendo que tem um divino maior do que eu, que é o Pai que vai cuidar. É o Pai que vai cuidar. Eu entrego para este divino. Aí você assume uma responsabilidade, ó, tá vendo? Eu estou buscando essa cura. Eu paro de brigar com essa criança. Eu compreendo ela. As frases que o Ho'oponopono traz, ele são importantíssimas, que ela fala também, né? Que são ali, né? As frases são: sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo, sou grata. Claro que tem toda eu falo assim, uma leitura a se fazer, né? Tem tudo aquilo ali, mas se essas 4 frases, se você compreender, você muda, você cria sua autorresponsabilidade. Sinto muito, ele fala assim, sinto muito. Por que sinto muito, Michele? Porque você reconhece que isso está em você. Não para de brigar com o filho, para de brigar com o marido, para de brigar não sei o quê, para de brigar. Ah, porque eu vejo injustiça lá no mundo, Michele. Tem memórias. Eu vejo assim, a coisa mais intrigante hoje é a internet. A internet está mostrando, na verdade, quando você está ali despejando, quando as mulheres vêm e dói um post que eu faço, ou um vídeo que eu faço, não concordo, não sei o quê, bibibi, bobobó, é cheia de dores emocional porque nada está fora, tudo está dentro, são memórias. É porque aquele post deve ter despertado uma dor. E hoje eu vejo assim, a internet é um lugar não de briga, mas de cura, só que a gente não tem esse olhar. Mas o Ho'oponopono traz esse olhar de que sinto muito, eu reconheço que isso está em mim. Me perdoa, reconheço que eu carreguei sem consciência. Eu te amo. Eu incluo sem rejeitar. Sou grata. Eu honro o aprendizado. Você não exclui, você não luta, você não salva. E você entrega para o Criador curar
as memórias de dentro de... No Ho'oponopono, você não precisa saber de onde que vem. Você só reconhece. Você para de criticar, de brigar com a criança. Está conseguindo compreender o quanto o Ho'oponopono traz este lugar de maturidade e de autorresponsabilidade? Então, o Ho'oponopono, ele foi criado justamente para isso, para se curar. Eu não curo o outro. Tem mulher que vem assim, Michele, eu quero curar o meu filho. Jesus falava que ele curava, você quer curar. Você está vendo erro no seu filho? O erro, lamento, o erro está em você. Eu sei que talvez aqui, se você não entender a filosofia do Ho'oponopono, você vai me criticar nisso que eu estou te falando. Mas é porque os seus olhos estão enxergando o erro. Porque, no fundo, o erro está internamente dentro de você, em alguma memória. Isso que o Ho'oponopono faz. E ele entende de onde que vem essas memórias. De onde que vem? Vem de um passado que eu não sei. Deixa eu só colocar aqui. Eu não sei desse passado. Porque é isso que acontece muitas vezes. A gente não sabe o que aconteceu. E a gente carrega muitas memórias. Tá? Eu adoro também, daí tem a Mona Simeona. E eu convido vocês a olharem através do olhar do Dr. Hindley. Foi ele que propagou, digamos, todo o Ho'oponopono. Ho'oponopono. Então, ele traz muito essa questão da prática e da autorresponsabilidade. Aí o Dr. Hindley, ele foi o quê? Ele foi um discípulo da Mona Simeona. E ele curou uma ala, digamos ali, uma ala toda de pessoas, de problemas, né? Uma ala de, como é que eu posso dizer, de presos muito difíceis ali. Ninguém conseguia, nem os funcionários ficavam naquele lugar porque não aguentavam o peso. O que o Dr. Hindley fazia? Vocês acreditam que ele foi curando, né? Melhorando as pessoas, melhorando o convívio ali, sem ao menos fazer uma avaliação com eles? Tudo ele pegava, o histórico, tudo ele pegava e ele limpava nele. Ele não ia lá julgar os condenados, ele não ia julgar, ele limpava nele, porque ele falava assim, isso está se apresentando a mim, é porque em algum nível, não que aquele homem que, digamos lá, que estrupou, ele tem um estrupo, não. Ele tem um olhar através daquilo ali. Porque aquela pessoa, ela também carrega memórias, ela carrega dor, sofrimento. Então ele vai limpando nele essas memórias, esses sentimentos. Se eu vejo que o outro é errado, se eu puno o outro, no fundo a gente está se punindo. Então o Ho'oponopono, ele fala o quê? Para você assumir um lugar de adulto. Ninguém cura o outro, ninguém muda o outro. Eu curo a minha relação com tudo aquilo que aparece na minha vida. Tem muitas mulheres que vêm até mim, né? Como eu trabalho muito com a constelação, e Michele vai trabalhar meu filho. Sim, a gente trabalha o seu filho. Mas eu quero te lembrar, você não está aqui para curar, você está aqui para se curar. Mas aí ela entende que muito da relação dela, difícil com o filho, é porque tem memórias de dor e sofrimento que a gente carrega de pai, de mãe, de irmãos, de avós, de tios, de tantas outras coisas, de abuso. Entende? Muitas vezes o que eu vejo lá fora que é errado é porque no fundo eu guardo alguma dor e memória em relação àquilo. Que nem eu falei, ele foi limpando o Dr. Hindley nele, ali aquele problema que ele enxergava, ele nunca enxergava o outro como um problema. Ele sempre enxergava o outro como a solução dele se curar. E a oportunidade dele se curar ali. Ele vai curando as memórias. Ele não julga, mas ele entende aqueles conflitos, aquelas dores. Ele vai pegando o histórico daquelas pessoas e vai trabalhando nisso nele. Eu vejo que isso é transformador. Quando a gente tiver esse nível de compreensão, a vida
muda. Porque ele sai do aspecto também, porque eu vejo assim, o Ho'oponopono traz muito essa filosofia, que é muito que Jesus pregava, de amar o outro, vamos amar o outro, mas a gente não teve essa compreensão também. Mas o que, que a gente faz? A gente julga lá fora. Jesus falava que ele curava nunca, a sua fé te curou. E o Ho'oponopono, ele faz isso. E Jesus, ele curava o outro, ele curava nele também a mesma coisa. Gente, o Ho'oponopono para mim, ele mudou a minha vida quando eu compreendi isso. Então, o Ho'oponopono traz o quê? A criança é o lugar das memórias, das repetições. Tudo que eu vejo fora que está vindo como eu julgo errado, tem algo, conflitos que eu tenho que curar, conflitos que eu tenho que ver, são memórias ativas. Mas tudo que a gente faz aí é a mãe querendo simplesmente julgar a criança. Entende? Ela quer o quê? Só julgar a criança. Ela quer julgar, ela quer criticar, tá vendo? Lá fora tá errado. E daí ela vai lá e critica o filho, ela vai lá e critica o marido, ela vai lá e critica não sei o que, ela vai lá. Mas são memórias. O Ho'oponopono fala: sabe o que você tem que fazer? Para. E faz o quê? Eu sinto muito, traz a autorresponsabilidade. Tá aparecendo na sua vida. Cura em você, limpa as memórias. Michele, o Ho'oponopono nem exige de você saber o que você tem que curar. Simplesmente você está largando para o divino, tá vendo? Ó, quero que você limpe, porque está se apresentando na minha realidade. Não é na realidade do fulano, é na minha. Eu estou enxergando isso. O Ho'oponopono, ele fala que não existe o lá fora. Não existe o outro me causa. Não existe a vida fez isso comigo. Existe memórias ativas em mim. Que quando essas memórias elas não são limpas de alguma experiência que você viveu, ela traz consequências para o lá fora. Porque se não estivesse lá fora, você não saberia o que curar. Aí, o que a gente faz? A mãe fala assim, que é o consciente, tá errado, briga, xinga, esperneia com lá fora, com a criança, sendo que você tem que acolher, amar, ali entender. Por quê, Michele? Porque a criança, ela não resolve. Ela só precisa de cuidado e amor. É isso que o Ho'oponopono fala. Que é isso que a mãe tem que fazer. O adulto é isso, o adulto eu trago a consciência. O meu consciente é o adulto responsável, ele não briga, ele não julga a memória, ele para entender, assume a responsabilidade. Só que daí a adulta ela fala o quê? A gente não quer mais assumir responsabilidade, a gente quer sempre julgar o outro. Ou quando vem lá, né, nos atendimentos que nem eu faço da constelação, muito mais a constelação, porque da jornada da liberdade emocional, a mulher já tem outro nível de consciência, mas é na jornada que a gente vai trabalhando. Na jornada, não. Na jornada da liberdade emocional, a mulher já tem outro nível de consciência, então ela já entende e já assume a responsabilidade. Quando ela já está nesse nível para trabalhar comigo na jornada. Mas às vezes ela vem na constelação, assim, e quer o quê? Ela quer que a constelação cure por ela, resolva por ela. Ela quer que a terapia resolva. Ela quer que o lá fora resolva. Nunca. Por isso que não é culpar pai, não é culpar parceiro, não é culpar chefe, não é culpar governo, não é culpar nada. É parar e ter autorresponsabilidade. Isso está na minha vida? Deixa eu curar em mim. Aí você vai entregar, ó, pro divino. E o divino leva para quem você quiser. Criador, Deus, Jesus, Buda. Ali vai da sua fé. Porque ele fala assim, entrega pro divino. Que é o quê? Você está entregando. Tira de você o controle. Você está entregando para uma entidade maior. Ela resolve todos os perrengues ali. Porque você daí não vai entender que você não precisa apagar. Você não precisa mudar o outro. Você não precisa mudar o fato. Você não precisa. É o que o doutor Guilherme fez lá no hospital que ele trabalhava. Naquela ala psiquiátrica lá.
que ela foi curando neles. Aqueles detentos lá, eles achavam que eles nunca iam se curar, eles foram melhorando. Aqueles funcionários, eles tinham muitas ausências, os funcionários foram trabalhando. Então chegou um momento que não tinha mais nem ala mais para ele curar. As pessoas foram para onde tinham que ir também, ali naquela ala. E ele foi trazendo a autorresponsabilidade para ele, de curando nele, apagando as memórias. Ele entregou para o divino, ó divino, ó, você faz aquilo que precisa ser feito, limpa em mim. Tá? Para vocês saberem mais desse Dr. Hin Lee, eu gosto muito de ler como é que é o nome do livro que eu li? Limite Zero. Só que não foi o Dr. Hin Lee, foi também um discípulo dele que trabalhou com ele, foi o Joey Vitale. Joey Vitale que fez esse livro, Limite Zero. Ele passou bastante tempo com o Dr. Hin Lee, ele queria entender essa prática do Ho'oponopono. E se você pegar a história também do Joey Vitale ali, você vai compreender também que a gente vai saindo do lugar de culpar, de julgar o outro e vai trazendo sempre a autorresponsabilidade. São um diálogo interno entre mãe, criança e divino. Pai, mãe, criança e pai. Mãe, criança e divino. Tá? Então, vamos falar? Sinto muito. Eu reconheço que essas memórias são ativas em mim. Não culpa. Você traz a consciência, tá vendo? Eu tô percebendo lá fora. Me perdoa. Me perdoa. Peço perdão por ter carregado essa memória sem saber. Tô julgando a criança? Nenhum momento. Não é pedir perdão, porque a gente pensa assim, Michelle, eu tenho que perdoar, que saco tem que perdoar minha mãe, tem que perdoar meu pai, tem que perdoar, tá vendo? Essa pessoa ela não merece o perdão. Isso não é perdão, é libertação interna. Ela tá falando para perdoar, perdoa fulano Jesus lá, perdoa ele. Me perdoa. É libertação interna. Eu me amo, eu te amo. Eu acolho a memória sem rejeitar. Eu paro de julgar a criança. O amor aqui é inclusão. Não aquela emoção, ela é inclusão, o amor de você com a sua criança. Você entende que é uma memória dela, que está reencenando na sua vida. Sou grata. Eu confio que a limpeza está acontecendo. Eu confio que tem um Deus, o Criador lá em cima, que vai limpar a memória. Eu não preciso saber se veio de pai, de mãe. O Dr. Henry, ele nem sabia da família dos outros, mas ele tinha autoconsciência que se estava vindo na vida dele, tinha alguma coisa nele que ele tinha que curar. Isso é autorresponsabilidade. Daí tem mulheres que fazem Ho'oponopono, Michelle, eu quero curar a minha mãe, eu vou lá e faço Ho'oponopono. Ela nunca vai funcionar. O divino, ele não vai tirar o livre-arbítrio da outra pessoa. Agora, se você faz ao contrário, surge efeito. Porque são as suas memórias. Você está dizendo que tem algo de errado com a sua mãe. Não, limpa, divino, criador, vai curando na minha mãe, ela tá totalmente errada, vai lá, cura nela. Não, autorresponsabilidade, cura em mim, essa memória tá doendo em mim, criador. Deus divino, Pai, aquilo que você quiser falar. Mas só falando essas palavras aqui já conforta. Então, o maior erro do Ho'oponopono hoje que eu percebo, é usar ele para mudar o outro. Não mudamos. Repetir frases mecanicamente. Nem sabe por quê. Sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo, sou grata. Sinto muito, porque o Ho'oponopono fala que são 108 vezes. Não é quantas, porque não é a quantidade. A quantidade mais é para você sentir que você está entregando para o divino, está parando de reclamar. Usar como pensamentos positivos, usar para evitar decisões, usar sem assumir a autorresponsabilidade. Porque senão você vai cair aonde? Num aspecto infantil. Vamos ver como a gente vai usar o Ho'oponopono corretamente? Então, algo te incomodou lá fora? Algo ativou você? Você observa que a dor está se repetindo? Não julga. Observa. O que isso está querendo me mostrar? O que em mim eu preciso curar? Assume a sua responsabilidade. Assuma, tá bom, eu vou limpar em mim. Eu não preciso nem saber da onde que vem. Para e faz. Sinto muito,
Por favor, me perdoa. Eu te amo, sou grata. Sinto muito. Tá vendo? Você diz, sinto muito, minha criança. Eu não tinha consciência que você tinha essa dor. Eu te amo. Eu te amo porque agora você está me mostrando. Eu paro de brigar com a realidade. Eu entendo. Eu saio do controle. Eu paro de julgar a vida. Isso traz ordem interna. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grata, Criador, porque eu sei que você vai resolver. Eu não tenho esse poder. Eu não preciso nem saber qual é a memória. Sinto muito. Criador, tá doendo demais essa situação. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Eu não limpo para mudar o outro. Eu limpo para ocupar este lugar de leveza, de paz. Leva isso para sua vida. Você não está lá para curar ninguém. O seu papel é se colocar, assim como Jesus se colocava. O outro, Jesus, o senhor pode me curar? E ele falava, não, vem aqui que eu vou curar você. Tá tudo de errado, tá vendo aqui? Pai, ele entregava para o pai. Pai, eu sei que você vai resolver, digamos ali, fulano, que é essa cura, pai, eu sei que você vai entregar para ele, pai. Obrigada, porque agora eu confio. Será que a gente tem esse nível de confiança? Porque é isso que o Ho'oponopono, ele pede de nós, essa mesma questão, ó. Pai, mãe e criança. Pai divino, mãe consciente, criança subconsciente. Será que a gente tem esse nível que nem Jesus fazia? Jesus, vamos lá, vamos se colocar, vamos pensar igual o Dr. Rili, mas vamos juntar Jesus. Jesus estava lá, e daí fala assim, ó, ah, Jesus, nossa, eu quero essa cura aqui, Jesus, o senhor pode me curar? O que ele falava? Pai, ó, fulano tá com isso daqui. Obrigada, porque eu sei que o senhor vai curar agora. Ele tinha um nível de confiança na cura. Ele tinha um nível de entrega. Será que a gente tem esse? Por isso que no Ho'oponopono eles pedem para repetir 108 vezes. 108. Porque no fundo a gente não tem esse nível de maturidade, de entrega, de confiança. É como se a gente quer resolver. Mas será que a gente tem assim, a criadora, eu sei que você vai fazer o melhor aqui. E é isso que o Dr. Henry fazia. Ele entregava para o divino, ó divino, eu sei que você vai fazer o melhor por esse detento, por esse funcionário, eu sei que você vai fazer o melhor para esse hospital, eu sei que você vai fazer. Eu não tenho a capacidade de curar nenhum deles, mas eu sei que você, divino criador, você tem essa capacidade. E eu estou entregando isso, porque eu não quero que você cure o outro, eu quero que você cure as memórias em mim que estão fazendo com que se apresente isso na minha realidade. É isso que o Dr. Healy fazia. É isso que Jesus também fazia. Tá vendo, Pai? Esse homem se apresentou aqui em mim. Então, cura em mim também, Pai. Cura em mim, porque se ele se apresentou em mim, vamos lá. Eu sou o canal da cura. Eu vejo assim, isso é profundo. Então, eu quero que você estude mais e aprenda a ocupar o seu lugar com responsabilidade. Isso é profundo. Vou deixar para vocês. Vão lá, procure Dr. Lee, procura o livro, então, Limite Zero, do doutor não, né? Eu falo doutor, mas eu acho que ele não é doutor. Joey Vitale, que foi ele que escreveu, ele foi um grande discípulo, propagou muito o Dr. Lee, porque é o Dr. Lee que estudou com a Mona Simeone e pegou todo o ensinamento. E ele que começou a propagar esses ensinamentos para o mundo. E eu vejo que é uma prática de cura para você se curar, de cura para você compreender e aprender a ocupar o seu lugar de autorresponsabilidade. E a gente para de querer que o outro me cure, que aquele me cure, que fulano vai me curar, porque a terapia vai me curar, porque tá tudo errado. E eu me coloco como vítima da situação, vítima do problema, vítima do fato. Tá vendo? Ai, tá vendo? Eu quero um salvador. Eu quero um salvador. O Ho'oponopono traz isso. Você
é o autorresponsável pela sua vida. Tudo está entrando de bom ou de ruim? Pega para você que é seu. São memórias reensinadas. São memórias que você está trazendo para se curar. E quando a gente tem este nível de maturidade emocional, a gente aprende que a nossa cura está dentro. Que tudo está dentro. E eu tenho que resolver a cura no meu subconsciente. Eu paro de xingar a criança. Se vocês querem, então, entender mais sobre as técnicas que eu trabalho, constelação, a jornada da liberdade emocional, a sessão Emocientizar, vai lá no meu Instagram, eu sou Michele Dias, e já começa ali a sua cura interna. Vamos trazer a autorresponsabilidade, o autoconhecimento, vamos elevar para este entendimento. Então eu convido você a assistir esse vídeo aqui mais vezes, porque talvez algo pode bater nas suas crenças, algo pode doer no seu emocional. Aí são memórias. Michele, quando eu vi esse vídeo, você falou isso, me trouxe uma raiva, um sentimento. Não é de mim, não se preocupa. É tudo de você. Pega para você e cura em você. Ai, Michele, quando você falou isso, me deu uma raiva, porque daí, Michele, tá tudo errado, o mundo tá errado, tudo tá errado. Vamos trazer a autorresponsabilidade? Nada está errado lá fora. Vamos aprender a olhar para isso com um novo olhar. É isso que eu quero convidar você a olhar para tudo que está te acontecendo na sua vida com um novo olhar. E que você não tem a obrigação de curar tudo no mundo. O que eu tenho que fazer então? Só cura o que se apresenta na sua vida. Eu curo aquilo que me apresenta na minha vida. Eu não tenho lá fulano de tal, mas eu curo agora aqui, eu vou conseguindo. Aqui. Isso é um nível de autorresponsabilidade. Isso é um nível de, como é que eu posso dizer, de percepção incrível quando a gente tem isso. Quando a gente entende isso, a gente assume nosso verdadeiro lugar neste mundo. De reconhecer, de assumir, de limpar e de soltar. Será que a gente tem esse nível que nem Jesus de Pai, Criador, eu entrego a você. Tá aqui, limpa. Se a gente não tem, vamos repetir as frases. Sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, sou grata. Mas agora é com sentimento. Não é palavras soltas ao vento, é sentindo. Eu não preciso saber de onde que vem. Eu só vejo que lá fora eu julgo como errado, eu só quero que limpe isso. E vai limpando. Michele, mas eu tô fazendo. Vai fazendo mais. Vai fazendo, praticando todos os dias. Principalmente traz um nível de autorresponsabilidade. Será que tem alguma coisa que eu ainda tô julgando? Vou curar em mim. Vou vendo esse vídeo aqui da Michele. Nossa, tem alguma coisa que essa guria falou aqui que eu não gostei. O que em mim doeu. Cura isso em você. Porque eu posso ter batido nas suas crenças. Eu posso ter batido numa dor. Tudo que eu falei foi gatilho emocional. Autorresponsabilidade. Reconheça. A sua criança está trazendo à tona o que sempre precisa ser curado. Sempre. Não existe nada de errado. Tudo é perfeito. Eu só tenho que mudar a minha percepção do errado. Eu só tenho que mudar o sentimento em relação ao errado. Vai lá no meu Instagram, então, eu sou Michele Dias.